Fico muito agradecido pelas oportunidades que aparecem. A gente está sempre aqui, né, juntos e fazendo com que todo o ensinamento que a doutrina espírita traz, né, para todos nós, porque nós estamos aqui para estudarmos juntos, estamos todos navegando no mesmo barco, né, em um mar que às vezes exige um pouco mais de nós, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de solidariedade, e tudo isso acontece para o nosso próprio crescimento espiritual, né? Todas as adversidades que nós encontramos pelo nosso caminho, graças à conscientização que o Espiritismo trouxe para nós, de que nós não nascemos ali, nem morreremos um pouco à frente, que nós continuaremos, né, o nosso ministério, e que isso tudo serve para que a gente nos torne mais fortalecidos, nos tornemos mais fortalecidos, né? Diante desses desafios. E aí eu estou dizendo isso, que o nosso tema de hoje, quando a gente vai falar de afinidade e sintonia na visão espírita, nós precisamos de ter muita atenção nessa, vamos dizer, advertência, né, que o Espiritismo veio trazendo para nós, quando os irmãos espirituais disseram para Kardec que nós possuímos uma nuvem de testemunhas, né, ao nosso redor. Então, são irmãos espirituais que nos acompanham, aqueles irmãos que já nos conhecem de outras vidas, aqueles que nos amam e estão junto conosco, né, tentando nos fortalecer aqui na nossa jornada, e aqueles que não nos amam tanto assim, que são irmãos que nós compartilhamos vidas passadas e às vezes, né, algumas quedas junto com eles, e eles estão junto de nós. E foi quando Kardec foi advertido pelos irmãos espirituais para que nós prestemos atenção nessas presenças, porque elas podem nos ajudar na nossa caminhada evolutiva e também podem também caminhar conosco nos equívocos que muitas das vezes nós mesmos traçamos, né? E aí vem as dificuldades. Bom, mas hoje nós vamos falar, então, de como nós podemos melhorar essa sintonia, de como nós devemos fazer com que os nossos pensamentos, né, aquilo que nós carregamos no nosso íntimo, seja usado no nosso próprio benefício. A pergunta que eu gostaria de fazer logo no início do nosso trabalho é essa. Você acredita, você aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, no trabalho, onde quer que esteja nos assistindo, você acredita que os seus pensamentos emanam energias? Né? É uma pergunta para a nossa reflexão essa noite. Será que o que eu penso, aquilo que está dentro de mim, que eu acho, né, que é muito íntimo, que é muito pessoal e particular, isso está nutrindo o universo ao meu redor de energias? E se sim, quais os tipos de energias que eu venho alimentando, né, o meu campo psíquico? Eu venho trocando com esses irmãos lá, né, como os espíritos disseram para Kardec, essa nuvem de testemunhas está ao meu redor, eles estão vendo o quê? Está emanando o quê de mim? Né? Então, é preciso que a gente comece a pensar nisso com mais calma e com muita atenção, porque nós plasmamos, segundo os irmãos espirituais, nós desenhamos, né, no plano espiritual com o nosso pensamento, ou com os nossos pensamentos. E esse desenho no mundo espiritual, esse plasma que a gente forma no mundo espiritual, com as nossas ideias, com as nossas intenções, através das ondas magnéticas que, né, que levam aos nossos pensamentos, eles atraem ao nosso redor irmãos que desejam as mesmas coisas que eu, que projetam as mesmas coisas que eu. Então, se eu tenho um plano, um planejamento, por exemplo, de escrever um livro, vamos dar um exemplo, né? Então, eu quero escrever um livro, eu quero escolher um bom tema, eu vou buscar, né,
informações na literatura espírita. Nós estamos falando de um livro, entre aspas, religioso, de ideias religiosas, de ideias doutrinárias. Então, eu vou atrair ao meu lado irmãos espirituais que vão me ajudar com que essas ideias saem de mim e entrem no papel e comecem a serem materializadas. Então, o contrário, a contrapartida também é verdade. Quando eu tenho planejamento egoísta, quando eu tenho ideias, né, que não são edificantes, eu também serei assistido por esses irmãos, pelos irmãos que comungam comigo, das mesmas intenções. Então, olha o perigo que ronda ao nosso redor no invisível, né? Mas que é alimentado por nós mesmos. Quando eu busco uma sintonia, já falamos isso aqui, uma sintonia mais refinada, uma sintonia mais elevada, né, eu estou convidando esses irmãos espirituais de luz, esses irmãos que gostam de nós, que desejam que a gente trilhe por esses compromissos iluminativos, como hoje, por exemplo, nós somos aqui, quantas pessoas? 12 pessoas, 16 pessoas, né? Nós abrimos mão de algum programa de televisão, de alguma coisa, para estarmos aqui. Por quê? Porque as nossas intenções, né, não surgiram agora. Elas vêm nos acompanhando durante o dia. Hoje é segunda-feira, hoje é dia da palestra, vamos assistir, vamos participar, né? Aquelas pessoas que escolheram os trabalhos online. Porque o pensamento, meus irmãos, ele é energia pura, energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação e recebemos a atuação dos outros. Então, essas ondas magnéticas que levam o nosso pensamento, que conduzem os nossos pensamentos, elas são captadas por esses irmãos no mundo espiritual. E são captadas por irmãos também no mundo físico, né? E aí nós tratamos isso como telepatia, quando você manda o seu pensamento para alguém. Então, é possível eu transmitir meu pensamento para uma pessoa encarnada? Sim, é claro. Né? E a ciência, ao lado do espiritismo, vem explicando para nós isso. E é preciso que nós aprendamos isso, porque os irmãos encarnados também podem receber os nossos pensamentos, eles podem sentir as nossas vibrações. Né? Aí entramos no assunto de mediunidade, que não é para o momento, mas podemos ler depois e podemos trazer isso para um próximo encontro. Mas aqueles irmãos que estão conosco também podem ver, aqueles irmãos espirituais, irmãos já desencarnados, podem ver essas formas, podem sentir essas formas, podem receber essas ondas magnéticas que vão levar os nossos pensamentos. Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Então, olha só, voltamos novamente à questão da sintonia. Né? Como é que eu faço para elevar essa minha sintonia? Como é que eu faço para eu ter força e coragem, para ter bons pensamentos, para que eu comece verdadeiramente a trocar ideias edificantes? Nós, quando estamos com um problema que a gente acha que é psicológico, né? Quando nós precisamos, às vezes, buscar ajuda, e nós espíritas, como a gente sempre fala, nós temos a terapia espírita. A pessoa vai ao centro, a pessoa toma passe, toma água fluidificada. Hoje já tem o atendimento fraterno. Né? Quantas casas têm o tratamento da fluidoterapia? Então, quando nós precisamos, né, e sentimos essa necessidade, nós temos esses recursos, não temos? A gente, por exemplo, no nosso centro espírita aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, nós temos o tratamento da fisioterapia que acontece todas as terças-feiras, a partir das 17 horas. Então, as pessoas que estão necessitando desse tratamento, com sentimentos de tristeza, melancolia, sentimentos que não são edificantes, podem procurar o nosso centro, assim como outras casas também, pelo Brasil e pelo mundo, casas espíritas, que oferecem esse tratamento. Aí você lá, você vai encontrar com as pessoas que estão preparadas, né, para te ouvirem e vão te dar uma boa orientação. Então,
você buscou, você saiu da base. Olha que interessante, né? Da mesma forma, nós podemos buscar essas mentes, essa ajuda, no plano espiritual. Mas aí, quais os tipos de pensamento que eu preciso de ter para que eu me sintonize com eles, para que minha sintonia se eleve até a sintonia deles, para que eu possa ouvir esses irmãos e possa ser ajudado. Então, nós temos aí outros canais. Nós temos a prece, né, que nós podemos fazer no recanto dos nossos lares, no trabalho, em qualquer lugar, elevar o meu pensamento. Quando aquele pensamento de fracasso, de raiva, né, de angústia, ou de, entre aspas, injustiça, começar a fazer, né, ninho na nossa cabeça, vamos dizer assim, onde eu estiver, eu posso levar o meu pensamento ao alto, pedir ajuda, fazer uma prece, até mesmo uma Ave Maria, um Pai Nosso, do jeito que eu quiser, do jeito que eu me sentir bem, eu vou buscar ajuda. Imediatamente abre-se um campo, né, ao seu redor, onde você possibilita a chegada dos irmãos espirituais, onde você possibilita essas ondas mentais, essas ondas magnéticas que levam ao nosso pensamento, elas trazem para nós os pensamentos desses irmãos espirituais mais iluminados, irmãos preparados, assim como o pessoal da fluidoterapia vai ser iluminado e preparado, porque está com boa vontade de ajudar aquele paciente, né? Através da intuição. A intuição traz o conselho, a orientação para os nossos irmãos que trabalham na fluidoterapia, que são, entre aspas, os enfermeiros que vão cuidar de nós. Assim também é a nossa relação com o plano espiritual. Quando eu faço essa ligação com eles, que eu abro o meu campo psíquico e deixo entrar essas ondas magnéticas, eu vou receber orientação. Quantas pessoas fazem uma prece, estão com uma linha de pensamento e às vezes muda, né, de hora para outra? Por quê? Pediu socorro. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é o movimento de vai e vem que leva essas ideias, leva esse desenho, leva as minhas intenções. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, ou seja, sai de nós, né? Logo é concreto e às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Olha só que interessante. Ah, mas como é que eu faço então para esse pensamento ruim sair de mim, né? Busque sair, se elevar da base do desânimo, sair do desânimo, da tristeza. A gente fala muito isso, porque o desânimo, a tristeza, são os pródromos da depressão, né? Ninguém fica depressivo de hora para outra, começa devagarzinho, melancolia, tristeza, a pessoa fica sem esperança, desanimada. Então, olha o perigo. Você tem que sair disso. Como diz a letra da música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí você vai se livrar dessas ondas magnéticas que você se ligou aos irmãos espirituais que estão despreparados, que são equivocados, que não desejam o seu progresso espiritual. O Divaldo, em uma das suas palestras, ele conta para nós, né, numa excursão que ele fez por um prostíbulo na Bahia, onde ele ia dar aula de evangelização para as meninas lá. E lá ele percebe, né, a ligação delas com os irmãos espirituais era tão próxima a essa ligação que era como o polvo, né, que se enroscava na coluna atrás, envolvendo essas meninas, para que esses irmãos espirituais pudessem sugar as energias, né, durante o ato sexual, o qual elas se submetiam. Então, era preciso dar passes magnéticos, era preciso dar água fluidificada e muita vontade delas para se livrarem dessas entidades espirituais. O Emmanuel fala muito isso também, e até o André Luiz, né? Quando ele percebe nos socorros que ele fazia pelas zonas umbralinas, esse tipo de obsessão, né, do desencarnado para o próprio desencarnado, onde a Luiz descreve isso bem. E nesse caso, o Divaldo descreve essa obsessão, esse domínio dos irmãos espirituais sobre essas irmãs, nesses prostíbulos da Bahia, e que demoravam um tempo para que aquilo fosse desfeito. Por quê? Porque, na realidade, depende dela. Nós não somos vítimas, meus irmãos. Nós somos cúmplices. É preciso que a gente tenha essa consciência.
Nós atraímos para nós as companhias que nós desejamos. Então, precisamos ter cuidado com o que eu estou assistindo, com o que eu estou ouvindo, e aquilo eu vou assimilando. Quando eu pego um livro, um evangelho, né, a Bíblia para ler, ou qualquer livro da literatura espírita, a tendência é fazer com que a minha sintonia se eleve, mas eu preciso permanecer lendo. Quantos irmãos já nos dizem, até mesmo no tratamento da fluidoterapia antigamente, e até conhecidos nossos, aí eu pego um livro, eu não consigo passar da terceira página. É claro, porque ela está sendo induzida muitas das vezes a não passar da terceira página, porque aquilo vai ser bom para ela. Né? E os irmãos que querem que permaneçamos no nosso desânimo, nessa base, eles não deixam com que isso aconteça. Só que nós somos donos das nossas verdades, das nossas vontades, das nossas atitudes. Nós é que somos responsáveis. Nós não podemos transferir esse problema para o outro desencarnado, nem para o encarnado. Né? Às vezes percebemos conflitos em muitos lares, né, de pessoas que moram encarnadas ali dentro, pessoas que vivem em função de outras, se anulam por causa do filho, do marido e da esposa. Aí passam-se 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos, a pessoa volta para o mundo espiritual e fala, eu não fiz nada, mas eu me dediquei minha vida a ele. Isso não é uma verdade. Né? Nós precisamos dedicar a vida aos outros, mas acima de tudo a nós em primeiro lugar. Porque ninguém vai ser um soldado bom de Jesus se não se preparar. Uma mãe, um pai, não terá êxito no seu ministério paterno ou materno se ela não tiver condições para isso. Quantos casos a gente já viu por aí, né? De mães completamente despreparadas e tendo seus filhos. Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E ninguém pode dar aquilo que nem sabe se tem. Então eu preciso me preparar para isso. O André Luiz ele fala que no mundo espiritual, normalmente a mãe e o pai se preparam durante 30 anos para serem pais. Mas quantos, né, vêm completamente despreparados? E aí a gente vê os desastres nas famílias. Pessoas que querem viver a vida do outro, pessoas que querem impor alguma coisa para o outro, sendo que nem elas mesmo ainda aprenderam e assimilaram aquilo. Então, quando eu mergulho, né, nessa linha de pensamento pessimista, negativa, eu vou atrair para o meu redor espiritual aquelas mentes que possuem o mesmo padrão vibratório que eu. Por isso, melhorar a nossa sintonia, elevar a nossa sintonia, buscar sair da base. Como eu disse agora há pouco, eu tenho dificuldades, então eu vou ao psicoterapeuta, ou eu vou no tratamento da fluidoterapia, eu vou ao psiquiatra, eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar alguém que possa me ajudar para que eu possa sair dessa linha de pensamento que vem me atrapalhando, que vem me adoecendo. Primeiro, o corpo não adoece. O espírito adoece. Ele projeta em cima do corpo físico todas as suas energias. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque percebemos em muitos casos pessoas com corpos, né, saudáveis, bem alimentadas, mas muito fragilizadas, né? Mergulhadas em egoísmo, em depressão, em desânimo. Isso vai projetando em cima do próprio corpo. Né? A pessoa busca no campo, no mundo espiritual, esse alimento negativo vindo dos irmãos espirituais e projeta em si mesmo. E aí, com o tempo, o organismo físico, o complexo celular acaba adoecendo também. Então, vamos buscar a cura da nossa alma, de nós como almas imortais. Como nos diz a prece do Evangelho. Né? Curemos a nós mesmos, espíritos imortais, para que os nossos corpos passem a adoecer menos, cada vez menos. Então, ter boa sintonia, boas ideias, né? Permanecer sempre em alto astral. Ah, mas eu tenho problema, Sérgio, mas quem não tem? Né? Quem não tem? E nada é definitivo, tudo passa. Nós precisamos nos preparar para esses embates e não deixar com que esses problemas, essas vicissitudes, nos rebaixem, né? Nos façam com que a nossa vibração caia, façam com que nossas energias se acabem, faça com que o desânimo se predomine em nós, porque isso vai trazer para nós doença. Eu acho que nós vamos ver aqui para frente, nós já vimos isso uma vez. Agora, o que é sintonia? É o entendimento, é a harmonia, a compreensão, a ressonância ou a equivalência. Sintonia é, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. Né?
Então, o sujeito que vibra alto, que tem boas vibrações, que exala coisas boas, ele vai ter ao seu lado irmãos espirituais que vão dar a mesma coisa para ele em troca. Pode ser, tá? A sintonia pode ser uma percepção grosseira, apropriada para contatos apenas com entidades menos evoluídas, é lógico, se a minha sintonia estiver baixa, estiver cabisbaixo, desanimado, ou percepção refinada, né, que permite relacionar-se com seres mais sublimados. E é esse o convite desse trabalho, é termos essa sintonia, né, sublimada, elevada, para que a gente busque, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, busque a ajuda desses irmãos maiores, com mais experiência do que a gente e com a visão melhor do futuro, né, do que nós, essa ajuda que nós precisamos. Duas pessoas sintonizadas estarão, evidentemente, com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente. Olha só, duas pessoas sintonizadas estarão. E aqui nós estamos falando de sintonia. Eu não estou falando de sintonia alta, boa ou média, estou falando de sintonia. Então, duas pessoas estarão sintonizadas, com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente. Quem nós desejamos que esteja ao nosso redor? Nosso irmão espiritual, nosso anjo da guarda, aquele que se comprometeu conosco, né, antes de voltarmos aqui à carne. Vai lá, fulano, vai lá, Marilza, que eu vou te ajudar. Vai lá, tenha fé e coragem, não vai desanimar, não. Nós queremos este ao nosso redor. Ele está pronto para nos ajudar, dependendo apenas de nós. Sintonia, gente, é a identidade ou harmonia vibratória. Isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, ou seja, afinidade moral. Eu vou atrair para o meu redor aqueles que têm a mesma afinidade moral que eu. O Haroldo Dutra, né, um irmão que nós conhecemos aqui no Brasil, que a gente gosta muito, que tem um conhecimento, né, gigantesco sobre a questão do pensamento, das sintonias, ele nos chama a atenção com relação a isso, a distração. Nós somos convidados a nos distrairmos quando estamos nos embrenhando por um caminho bacana, por um caminho iluminativo. Nós somos convidados a nos distrairmos por quem? Por esses irmãos que estão tentando nos alimentar com pensamentos negativos. Então é a distração. Hoje tem palestra lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui, né, às 20 horas. Aí, eu quero assistir. Se a pessoa não permanecer, né, com um desejo sincero, que eu vou e que nada vai me atrapalhar, se ela não ficar, não se fortalecer, na última hora ela é convidada a assistir um programa de televisão, uma notícia que às vezes gerou, né, muita discussão aí na semana, ela se interte e sai do caminho eliminativo. Então nós temos essa facilidade, infelizmente ainda, de nos deixarmos levar pelas coisas que, segundo a psicologia, não vai acrescentar absolutamente nada na vida da gente, né? E a gente fala isso do lado material quanto do lado espiritual. Esse momento que nós estamos aqui hoje, nós somos convidados a refletir. Isso vai acrescentar muito na vida da gente. Nós estamos falando de sintonia, de pensamento, daquilo que vai te fazer uma pessoa mais feliz ou menos feliz amanhã, mais animada ou menos desanimada, com mais potencial ou menos potencial. Isso depende única e exclusivamente de você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja. Né? Os irmãos espirituais que querem o seu bem, que querem ver você progredir, não são invasivos. Eles ficam esperando olhando para você para ver um momento que você vai chamá-los, vai convidá-los para entrar na sua casa mental, para te ajudar, para te amparar, né? Para te dirigir, para te conduzir. Não vai ser uma coisa feita sem o seu desejo, sem a sua vontade. A afinidade consiste, mais conceitos para nós, na semelhança, identidade, conformidade de gostos, de interesses, sentimentos, propósitos, ponto de vista. Quando eu li esse ponto de vista, eu parei para dar uma olhadinha com mais calma. Será que muitas das vezes nós não estamos equivocados com relação àquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós? Será que num momento em que eu faço escolhas negativas, aqui do meu ponto de vista, né,
talvez eu não esteja sendo, entre aspas, ignorante nos meus conceitos? Será que não está na hora de eu buscar um pouco mais de estudo para que o meu propósito, o meu ponto de vista seja mais afinado? Será que nós estamos participando de reuniões de estudo no centro espírita? Seminários, né? Então, ou estão buscando bons livros para ler. A gente está sempre dando dicas aqui de livros, né, maravilhosos que a gente pode ler em casa, com a família, fazer o culto evangelho do lar. Será que eu não estou trabalhando bastante para que esse ponto de vista, para que essas escolhas, os meus gostos, os meus interesses não possam melhorar um pouco? Ou será que é isso, para mim tá bom e vai ser assim? Isso é um convite à reflexão. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm a afinidade. Então, é como se eu tivesse um amigo e eu o convidasse sempre para assistir o mesmo programa aqui em casa. Mesmo programa. Toda vez eu chamo. Quando eu vejo aquele programa, eu lembro desse amigo. Então, associa-se imediatamente. Percebem? Vocês já pararam para pensar numa situação em que te lembra alguém, né? Quando isso acontece no campo espiritual, nós estamos abrindo uma janela e convidando os irmãos espirituais que gostam daquilo para se juntarem a nós. Então é preciso que nós tomemos muito cuidado com os nossos interesses, com aquilo que nós vamos fortalecer em nós, e automaticamente irá se exteriorizar de nós através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, criando afinidades com o mundo espiritual. E pelos caminhos da lei da afinidade, a sintonia constitui lei inderrogável, meus irmãos. Inderrogável. Os afins se atraem. E eu complemento, mas só os iguais se completam. Os afins se atraem, mas só os iguais se completam. Porque quando você tem o mesmo gosto do outro, você tem uma grande possibilidade de você se unir a ele. Mas só vai haver uma junção completa entre você e ele, quando você se tornar igual a ele. E para chegar nisso, né, você pode procurar o socorro, caso isso seja com afinidade, sintonia menos elevada. Procure o socorro, procure a ajuda, que foi dito agora no início do nosso trabalho, através dos tratamentos da medicina e da espiritualidade. Quais as implicações e consequências disso? Dessa união, né? Desse complemento. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada te alcança a existência, nada que te alcança a existência é ocasional, ou fruto de uma reação sem nexo. É por acaso? Não, nada disso acontece. Nós lutamos, nós conquistamos tudo que existe ao nosso redor, através da lei da afinidade. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmo, no universo, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou não, ou adversa, em que se situa no momento atual. Ou seja, o que eu estou passando nesse momento, mentalmente falando. E é lógico que depois vem, né, sentimentalmente, se projetará no meu corpo físico, trazendo para mim boas energias, né, bons sentimentos, aniquilando os miasmas negativos. Ou o que eu estou conquistando de sombra, de desânimo, né, de falta de esperança, é única e exclusivamente responsabilidade minha. O universo me ajuda quando eu peço socorro. Vieste da inconsciência, simples e ignorante, e, pela lei da evolução, caminhas para a consciência, escolhendo a estrada a ser percorrida. Ou seja, com o nosso livre-arbítrio, usando-o até onde nós podemos usar, de acordo com a sua relatividade, nós escolhemos com quem nós queremos andar, com quem nós queremos nos sintonizar. Porque sintonizando-se,
ou sintonizando-nos, encontraremos o quê? Busquemos. Tens a posse daquilo que deste. Convives com quem sintonizas, com quem escolhes. Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Olha que bacana. Olha que bonito. Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporarás na memória o que vivenciastes. Então, meus irmãos, com os teus pensamentos, atraes, absolves, impulsionas ou rechaças. Com a tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para o mais variado, para as mais variadas direções. Disse-nos o Mestre Jesus: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Sintonia, portanto, é a base da existência de toda alma imortal. Sintonia, portanto, é a base, é o sustento de toda alma imortal, seja na vida física ou seja na vida astral. A lei de afinidade é princípio divino regendo a ti e a todos os outros e a tudo. A lei de afinidade, essa, né, que nós vivemos implícitos nela, é princípio divino regendo a ti, a todos os outros e a tudo. Agora, existe uma coisa, meus irmãos, nós precisamos lembrar muito, chama-se vontade. Vontade, porque nós temos na nossa formação o nosso perispírito e nós temos o nosso corpo espiritual, né? O espírito somos nós em essência, somos onde carregamos as nossas próprias conquistas. O que envolve-nos é o corpo perispiritual, nós chamamos de perispírito, que se liga ao corpo físico. Abaixo, mais abaixo, né, no nosso corpo perispiritual, que dá o formato para o nosso corpo físico, nós temos as sensações. Olha que interessante. Então, sensação, né, está mais abaixo, aonde nós somos convidados à superficialidade dos relacionamentos, né, momentâneos, passageiros. Se elevarmos um pouquinho mais no corpo perispiritual que eu estou falando, vamos imaginar o nosso corpo perispiritual, o nosso próprio corpo. Então, temos abaixo, na região, né, da sexualidade, as sensações da passageira. Mais um pouco acima, nós vamos encontrar a emoção. Então, estamos sublimando, mais próximo do coração, mais próximo desse órgão, né, onde exala, segundo os românticos, o amor. A emoção, que é capaz de trazer para nós, né, bons pensamentos, nos conduzir a estados de alma melhores. E os espíritos ligam esse chakra coronário com a emoção. Mas, mais acima, próximo do principal, está a vontade. Essa é que predomina sobre todas as outras. A vontade. Quando eu quero realmente me sintonizar e buscar por caminhos melhores, o que vai predominar em mim é a vontade. Ele está próximo ao meu cérebro, onde eu mando, onde eu quero, onde eu desejo, e não outras pessoas, e não os espíritos encarnados. Por isso, a responsabilidade é nossa. Repetindo, a vontade se sobrepõe à emoção, que muitas das vezes precisamos tomar cuidado, porque emocionados podemos fazer escolhas equivocadas, né? Mesmo sendo a emoção, esse sentimento ligado ao coração, como dizem os românticos, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado aonde o caminho da emoção vai nos conduzir. E a vontade sobrepõe as sensações, ao estado passageiro, ao desejo. Então, a vontade está lá em cima, próximo ao principal, um dos principais chakras, que é onde predomina a nossa última palavra. Eu quero,
participar da reunião do centro hoje. Eu vou ler este livro. Eu vou ao tratamento. Então, quando você quer e tem vontade, realmente não existe espírito nenhum, e muito menos encarnado e desencarnado, que vai tirar você do seu caminho iluminativo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais. Só um minutinho, por gentileza. Do ser. Assim como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. Então, nós, como almas imortais, nós predominamos sobre todo o nosso organismo físico. Nós alimentamos o nosso organismo físico com tudo aquilo que nós precisamos, né? Para nos tornarmos fortes, para nos tornarmos sadios. Então, nós não temos, né? E não podemos fazer com que as nossas dificuldades elas sejam projetadas com a responsabilidade em espíritos, em irmãos espirituais que nos acompanham. Então, olha só, viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com o nosso modo de sentir, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir. Né? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado lá na origem, viver no drama ou na realidade, né? Na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz. É postura que está estritamente relacionada com o nosso modo de sentir, com o nosso modo de pensar e automaticamente com o nosso modo de agir. Que Jesus nos ampare e nos proteja, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Me desculpe eu ter saído, eu tive um problema que não consegui ficar, mas eu tenho certeza que o Carlão falou e a Maria José falou, a mensagem ficou. É de nós nos policiarmos, nós tomarmos muito cuidado, porque é muito sutil essa linha de pensamento que nos coloca, às vezes, num caminho equivocado. Então, eles vêm porque eles já nos conhecem, os irmãos espirituais nos acompanham há muitos anos, então eles já nos conhecem as nossas fraquezas, sabem onde são os nossos pontos mais fraquinhos, nós precisamos, e nós sabemos também, né? A verdade é essa, nós sabemos, é preciso apenas que nós nos policiemos mais, que nos oremos mais, busquemos mais pelo recurso que o plano espiritual dispensa para cada um de nós. Eu não estou falando apenas do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, não. Estou falando de todo mundo espiritual iluminado, né, com irmãos caridosos que estão sempre ao nosso redor e desejando nos ajudar. Bastando apenas que nós autorizemos através da nossa vontade. Lembremos do nosso corpo perispiritual, né, onde estão as sensações, onde estão as emoções, e lá em cima a vontade. A nossa vontade é a última que certamente vai definir o que nós desejamos realmente para nós e para a nossa jornada aqui na Terra. Muito obrigado, mais uma vez, me desculpe. Na próxima, eu tenho certeza que nós faremos muito melhor. Tá bom? Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre.